Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 616. Desenvolvimento da mediunidade, da formação dos médios, capítulo 17, Livro dos Médios. Então, esse capítulo é um pouquinho assim, por demais, mais longo, mas isso não é problema nenhum, né? O importante é a oportunidade aqui de estudar, né? Todos os dias, essa oportunidade que nós temos. Então, isso é uma bênção. Então, nós ainda nos encontramos na questão número 210. E na questão número 210, um amigo meu que fez o vídeo anterior. Então, ele não terminou a questão número 210, o meu amigo Fernando. Então, o Leontina trouxe o meu conhecimento depois. Eu falei, então tudo bem, fazer o quê, né? Eu já não ando sendo dono nem de mim mais. Mas é assim mesmo. O dia que eu não estou lá, grande coisa, eles, por misericórdia, por gentileza, eles quem fazem no meu lugar. Tem vídeos que às vezes as pessoas nem percebem. Então as pessoas acham que sou eu que estou ali falando. Olha para você ver como que o processo da mediunidade é natural, né? Então, vamos pensar se mais de 3.000 vídeos nós temos gravado. Vamos pensar 3.000 vídeos, tem mais de 3.300. Esses 3.000 vídeos, aproximadamente uns 1.000 vídeos, quem fez foi Vó Leontina. Uns 800 foi Fernando. Olha só para você ver. Uns 1.000 foi Vó Leontina. Uns 800 vídeos foi Fernando. Só que o processo é tão natural que as pessoas não percebem. E eu posso dizer a você também que eu percebo porque depois que termina é que Vó Leontina traz ao meu conhecimento de que ela quem fez a dissertação, a explanação, Fernando e por aí em diante, né? Como por exemplo, que certeza você tem que está aqui falando é Luiz Antônio? Que certeza você tem? Mas eu posso lhe dizer que, de fato, quem está aqui falando é Luiz Antônio. Então, isso eu posso dizer que são as maravilhas da mediunidade. Quando a pessoa trabalha corretamente, de acordo com a doutrina dos espíritos, não há charlatanismo, mistificação, né? Até porque o charlatanismo e a mistificação está no fato do espírito ficar ali se gabando, né? Ostentando aquelas qualidades. E como eu sei, tanto Fernando quanto Vó Leontina nunca ostentaram, né? Eles nunca ostentaram nada. Toda honra e toda glória a Deus e a Jesus.
Então, reconhece-se a árvore pelos frutos. Mas vamos parar de falar, né? Nossa, eu começo a falar, não paro. Então, dando sequência a estas observações, acrescenta um espírito. Há médios cuja faculdade não pode produzir senão esses sinais, né? Quando ao cabo de alguns meses nada mais obtém do que coisas insignificantes, ora um sim, ora um não, ou letras sem conexões. É inútil continuarem, será gastar papel em pura perda. São médios, mas médios improdutivos. Então observe só para você ver a improdutividade de muitos médios. Aquela persistência, né? Aquela assiduidade. Então, existem médios que, pelo fato do fanatismo e não deter eles determinadas faculdades mediúnicas, dos mediúnicos, então aqueles médios, eles, pelo fato da improdutividade, durante 6 meses, 8 meses, 1 ano, às vezes mais, porque muitos persistem incansavelmente e, no final das contas, eles recebem apenas um sim ou um não, um rabisco. São os médios improdutivos. O que nesse caso é necessário que esse médio ele passe pelo crivo da razão. É necessário que ele busque uma orientação. Através dos mentores espirituais da casa, orientação através daqueles membros mais experientes, médios, justamente para que ele não permaneça perdendo tanto tempo, porque aquele processo não passa de um fanatismo. É aquele desejo de psicografar, de escrever, é aquele desejo de pintar tela, é aquele desejo de desenvolver a psicofonia, a vidência, a audição e muitas outras lá faculdades. E, na verdade, o indivíduo ele não possui dons mediúnicos dessa espécie, mas ali permanece perdendo tempo. Então nós já tivemos a oportunidade de dizer várias vezes que o dom mais importante é o dom do amor. Não existe dom mais importante que o dom do amor. Amar uns aos outros, agir com solidariedade, com carinho, com respeito.
ali aquela receptividade. É tão gostoso, na casa espírita principalmente, quando a pessoa chega e ele é muito bem recebido. Em todos os lugares é de extrema importância agir com educação. Mas na casa espírita isso é primordial. Isso é primordial. Nós conhecemos várias casas espíritas que as pessoas elas não dão atenção às outras pessoas que chegam. Então é primordial você receber as pessoas bem, abraçar as pessoas, cumprimentar as pessoas. Isso é tão gostoso. Se a pessoa não consegue receber as pessoas que à casa espírita chegam bem, obviamente, não adianta nada ter conhecimento, porque é preciso colocar em prática. Demais, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios. As primeiras comunicações obtidas devem-se considerar exercícios, porque esse é um processo natural, meros exercícios. No princípio, ninguém está pronto, ninguém encontra-se pronto, todo mundo necessita de passar por um exercício. Então, no princípio ali, nós conhecemos vários médiuns no Brasil principalmente, que depois de alguns anos psicografando, e sob a orientação de seus mentores espirituais, dizendo-lhes: guarde essas mensagens. Depois de alguns anos, os mentores vindo, solicitando: jogue essas mensagens fora. Ah, mas por quê? Tudo não passou-se de um exercício. Então é necessário passar por um exercício. Tarefa que é confiada a espíritos secundários. Então essas tarefas do exercício são confiadas a espíritos secundários. Não se lhes deve dar muita importância, visto que procedem de espíritos empregados, por assim dizer, como mestres de escrita, para desembaraçarem o médium principalmente. Então, quase sempre no princípio, esses espíritos secundários, esses nossos irmãos sofredores, necessitados, quase sempre eles são os responsáveis por desembaraçarem determinadas faculdades mediúnicas dos médiuns. Por isso que é de extrema importância os estudos, a seriedade,
porque é através dos estudos da seriedade, através da doutrina dos espíritos, que os médios realmente podem, naquele alicerce, buscar um amparo, uma proteção naquela teoria, e obviamente não permanecendo só na teoria, e se também na exemplificação através da prática. Isso é muito importante. Não creias sejam alguma vez espíritos elevados. Olha só, no princípio, não creias sejam alguma vez espíritos elevados. Os que se aplicam a fazer com o médium esses exercícios preparatórios, porque não são. São esses espíritos, né? Esses espíritos secundários, intermediários. Esses espíritos que são utilizados porque condiz as vibrações deles mais com aqueles médios no princípio de sua educação mediúnica. Isso é mais que óbvio. Mas só consegue discernir dessa forma aqueles nossos irmãos que recorrem a trabalhos sérios em casas que ministram cursos da doutrina dos espíritos, cursos sérios. Então é preciso, no princípio, bastante prudência com relação a esses fatores. Não creiam seja alguma vez espíritos elevados os que aplicam a fazer com o médium esses exercícios preparatórios. Vemos aí a importância de recorrer aos bons espíritos no princípio dos exercícios, como também percebemos aí a não importância, porque no princípio são raros aqueles que possuem uma certa sensibilidade mais aguçada. Esta é a realidade, né? Acontece, porém, que se o médium não colima um fim sério, esses espíritos continuam acabam por se ligarem. Então, é natural. Acontece, porém, que se o médium não colima um fim sério, esses espíritos continuam e acabam por se ligarem. Quase todos os médios passaram por esse cadinho. Quase todos os médios passaram por esse cadinho. Quase todos os médios passaram por esse processo no princípio do desenvolvimento de suas faculdades mediúnicas. Esse é um processo natural. Se nós pararmos para analisar o aluno na sala de aula, no maternal principalmente, quantas vezes a professora pega na mãozinha do aluno ali para ensiná-lo a escrever determinadas palavras, determinadas letras. Então, tudo aquilo ali é um exercício.
Os alunos na sala de aula também passam por exercícios. Os profissionais nas escolas profissionalizantes. Por que escola profissionalizante? Escola profissionalizante é nada mais que um exercício onde o profissional ali aprende através de processos repetitivos aquela profissão, porque o profissional não vai integrar uma empresa sem conhecimento. Então, é necessário o escola profissionalizante. É necessário escola profissionalizante. E em todas as áreas, mesmo se formando o profissional no primeiro instante na empresa, ele busca aqueles mais com mais tempo de trabalho para aprender com ele os processos da empresa, porque na faculdade o aluno aprende de uma forma, mas a empresa adota um método diferente na empresa, diferente da faculdade. Então é necessário que o profissional ele ali se adapte através de um outro profissional mais antigo. Então nós sabemos que isso é um processo natural, que todo mundo passa por ele, não é verdade? Quase todos os médios passaram por esse cadinho, então quase todos os médios passaram por esse processo para se desenvolverem. Cabe-lhes fazer o que seja preciso a captar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Então é da responsabilidade do médium captar a simpatia dos espíritos superiores. É da responsabilidade do médium. Todos nós temos por semelhante àqueles que nós aderimos. Então, o médium, ele deseja ter ali auxiliando espíritos nobres, então faça por onde de atrair, de captar a presença desses espíritos nobres, desses espíritos elevados, porque de duas uma, ou o médium capta a presença dos espíritos nobres, ou ele vai ter ali o assessorando espíritos galhofeiros, espíritos zombeteiros, charlatões, mistificadores. Isso é inadmissível. Nós não podemos permitir, diante de uma literatura espírita tão farta, quanto à doutrina dos espíritos, permitir-nos sermos mistificados. Isso é inadmissível. Mas cada um é cada um, semelhante
atrai semelhante. Então nós devemos, né, captar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Isso é da responsabilidade do médium. Isso é da responsabilidade do grupo. Isso é da responsabilidade dos integrantes da casa espírita. Então nós vamos para o próximo vídeo.